Olá pessoal, beleza? Eu vou falar um pouco com vocês aqui, sinceramente muito preocupado, porque eu li as propostas do plano de governo do Lula e sinceramente eu acho que nós estamos fodidos. O pessoal tá caindo muito nessa lenga-lenga de que o Lula é ambientalista, de que ele é um cara a favor de sei lá o que social. Ele é a favor daquilo que dá voto pra ele, gente. Só isso. Aqui temos o plano de governo do BBC, apresentado pela BBC, faz um resumo do plano de governo do Bolsonaro e do Lula. Aqui na proposta de política de anticorrupção, interessante que o único lugar que fala sobre corrupção é aqui. Se vocês leem, vocês vão ver que a única coisa que isso aqui diz é: vamos impedir o Moro de fazer, outro juiz de fazer o que o Moro fez. Só isso. E eu vejo essas informações aqui embaixo, ó, foi a minha maior preocupação: fortalecer a legislação para a atuação da justiça junto às plataformas digitais para garantir a neutralidade da rede, a pluralidade, a proteção de dados e coibir a propagação de mentiras e mensagens antidemocráticas ou de ódio. Eu vou por partes porque eu acho que vocês não entenderam o perigo que é isso aqui. Primeiro de tudo, o governo vai intervir nas redes sociais. Aqui já deixou bem claro. O Lula, ele já falou que ele quer prender os jornalistas que falaram mentiras a respeito dele. Ele já falou que ele acha um absurdo os app de trabalho sem carteira assinada. Ele já falou que ele vai fazer uma regulamentação da internet e dos jornais. E aí ele vai fazer como isso? Ele vai criar uns mecanismos para coibir a propagação de mentiras, o que vai ser o Ministério da Verdade, igual o Joe Biden criou nos Estados Unidos. Ou além de uma proteção de dados que nem na Europa que foi criado, que foi chamado de artigo do fim do mundo, o artigo 11, o famoso, famigerado artigo 11. Eu não duvido nada que isso aqui não vai estar junto da proposta do Lula. O artigo 11, para quem não sabe, basicamente assim: se você fosse fazer um meme hoje, para criar um meme, você tem que usar um trecho de alguma produção de outra pessoa. Então, para você usar aquele trecho, você teria que pagar para outra pessoa. Mesmo que seja aquele frame de 3 segundos, você teria que pagar. 2 segundos, você teria que pagar. Então, pode olhar aqui, ó. Teria que ser pedaços insignificantes para que você não tivesse que pagar. O problema é que a definição de pedaço insignificante é muito ampla. Então, assim, é muito preocupante. Mensagens antidemocráticas ou de ódio. O STF considerou que qualquer ofensa contra ele ou contra os membros, os ministros, é uma mensagem antidemocrática. Então, assim, chamar um deputado de corrupto, mensagem antidemocrática, cadeia. Chamar um político de ladrão, mensagem de ódio, cadeia. Falar que o presidente está censurando o povo, cadeia, porque é uma mensagem antidemocrática. Ele não está censurando, ele só está garantindo que a verdade chega a todos. Vocês entenderam? E assim, nós temos exemplo, né, que o governo, quando se intromete em tentar regular a internet, ele só fode com quem trabalha. E eu posso garantir para ti, ó, até fala aqui, ó, GIFs e memes. Eu posso garantir para ti que a nossa democracia está fodida. Diga adeus para poder falar mal dos políticos, diga adeus para os jornais que tentam falar contra os políticos, diga adeus para aqueles que não se aliam aos políticos. Esses comunicadores que a gente vê na internet, cara, vai acabar. Ah não, mas os jornais não vão. Cara, os jornais são os principais incentivadores das leis de fake news, das leis de controle de internet. A Globo incentivou por quê? Porque a Globo queria poder usar informações cruzadas, porque a Globo ela tem várias empresas. Globo News, Globo.com, Globo Net, Globo não sei o que lá.
Então, assim, eles têm vários veículos de comunicação e ele não podia... a lei da fake news é proibir que você pegasse uma informação de um outro veículo de comunicação e usasse no seu. Aí agora você vai poder usar informação cruzada. Não sei bem como que isso vai funcionar, né? Mas tá aí. Aí olha que ponto interessante, né? Quem vai se beneficiar muito com isso é a Globo. Por quê? Porque as redes sociais estão sendo obrigadas a contratar serviços de comunicação. E eles vão preferir, obviamente, empresas grandes como a Globo. Só que olha que interessante, o jornal ele faz uma pequena pontada de dedo aqui nas igrejas. E se a igreja começar a usar o rádio, o jornal para passar informações e falar que é jornalismo, e aí os veículos, o Google e o Facebook vão ter que pagar? Peraí, por quê? Por que focar na igreja? O Lula não estava agora há pouco mesmo falando: amém, eu sou religioso, eu sou um homem de fé, eu defendo a igreja. Então por que esse foco da esquerda na igreja? Me diz aí. Os veículos de imprensa perderam muito por causa do Bolsonaro. Obviamente que não foi só por causa do Bolsonaro, né? O mercado ele estava aberto. Temer deixou, por exemplo, que a Uber entrasse, que os sistemas de delivery entrassem, os tramins entrassem, sem regulamentação, sem registro nem nada, que foi a coisa mais certa do mundo. Graças a isso nós temos uns serviços, nós temos várias empresas oferecendo serviços. O problema é que, assim, mesmo que o governo fale, não, nós vamos deixar para que os jornais falem a verdade, nós sabemos que os jornais mentem. Lá em 2018, não, 2013, eu não lembro quando que o Lula foi preso, mas teve um caso lá que falaram assim, os peritos da ONU falaram que o Lula, pelas provas, é inocente. Só que era uma mentira. Na verdade, foram pessoas que trabalham na ONU, mas eles não foram a mando da ONU falar aquilo. Eles falaram por vontade própria, assim, eles não escreveram no papelzinho de acordo com a solicitação da ONU. Não, foi eles que foram lá. Ou seja, eles tinham interesse particular deles em falar que o Lula era inocente. Entendeu? E aí, é fake news? Não é, sabe por quê? Porque foi de interesse do Lula. O Lula não tem preocupação em anunciar para qualquer um que ele não está disposto a respeitar a democracia. Ele já falou que vai prender os jornalistas que falaram mal dele. Entendeu? Cara, eu tô vendo muito que a gente vai ter uma intranet ainda aqui no Brasil. Eu acredito muito que nós ainda vamos ter uma intranet no Brasil. Muitos países aliados ao Lula, Coreia do Norte, Irã, Cuba, Rússia, China, todos eles têm uma intranet. Basicamente, quem pode rodar a internet ali é quem reza a cartilha do político. E o Lula já questionou, por que a Merkel, a primeira-ministra lá da Alemanha, pôde ficar 12 anos no poder e eu só posso ficar 8? Só que a Merkel foi eleita democraticamente. Aí ele falou, mas por que o líder cubano não pode ficar? Porque ele está fraudando as eleições, da mesma forma que a Venezuela, da mesma forma que a Bolívia. Então, assim, fica aqui meu aviso para vocês. Nós estamos, a esquerda tomar o poder. Ainda bem que nós temos um. Esquece. Tchau.